Este aqui é Israel, um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio, mas o seu território tem um grave problema geográfico. Começando pelas suas fronteiras, o país é totalmente cercado por nações que já o atacaram no passado, sendo o Egito na fronteira sul, a Jordânia no leste e ao norte, o Líbano e a Síria. Além disso, existem países declaradamente inimigos de Israel, como o Irã, que mesmo não fazendo fronteira, já ameaçou o país diversas vezes, além da Arábia Saudita e Iraque, Argélia, Líbia Coorte e o Sudão, que também já foram inimigos do país. Isso sem falar dos conflitos internos, que acontecem com a Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E um dos motivos para isso acontecer é que todo esse território é muito estratégico, dado que aqui temos o Levante, uma região que se estende desde o Oriente Médio até o sul dos Montes Tauro, na Turquia, sendo limitado a oeste pelo Mar Mediterrâneo e a leste, pelo deserto da Arábia e da Mesopotâmia. Essa área conecta o norte da África ao Oriente Médio, sendo requisitada por interesses logísticos e militares de diversas potências. E o outro motivo de ser uma área de conflitos é pela questão religiosa, já que Israel concentra alguns dos principais centros históricos para o judaísmo, islamismo e o cristianismo. Para se ter uma noção, nos países ao redor de Israel, em média, 94% da população é islâmica, enquanto em Israel, 82% é judaica. E para entendermos mais a fundo o problema geográfico de Israel, temos que olhar a sua história. Desde seu surgimento até os dias atuais, Israel sempre viveu conflitos, guerras e instabilidades, justamente pela localização geográfica e por estar em uma região estratégica. Sabendo disso, vamos começar a história de Israel por aqui. Em 600 a.C., Jerusalém, atual cidade de Israel, ficava no território de Judá e era cercado pelo Egito e pela Babilônia. Mas foi em 586 a.C. que começa um ciclo de invasões naquela região, onde os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor II, invadiram e destruíram o Templo de Salomão. E logo em 538 a.C., Ciro o Grande da Pérsia conquistou a Babilônia e grande parte do Oriente Médio. Depois dele, por sua vez, com o avançar da Macedônia sobre a região, Alexandre o Grande conquista Jerusalém. E esse ciclo continua, com a atual região de Israel sendo dominada por Roma e outras diversas potências estrangeiras, com destaque para os reinos europeus durante as Cruzadas, que tiveram motivos principalmente religiosos e demarcaram a disputa entre cristãos e muçulmanos, que ocorre até hoje. Mas foi só em 1948, com a saída dos britânicos, que Israel proclamou sua independência, mas ao fazer isso países árabes como Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque não poderiam ver um Estado judeu no Oriente Médio e invadiram o país por todas as suas fronteiras, começando assim a Guerra Árabe-Israelense. E o Estado judeu, mesmo com tantos inimigos, venceu essa guerra. Além da Guerra do Sinai em 1956, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra do Atrito em 1970, além da Guerra do Yom Kippur, tantas outras que ocorreram, com Israel vencendo todas elas. E isso acontece em grande parte pela estratégia de israelense de defesa, que por problemas geográficos e por ser um país pequeno e com pouco território, Israel não pode se dar ao luxo de recuar de seus inimigos, já que estaria entregando seu próprio território para os mesmos. Basicamente, a estratégia se dá da seguinte maneira: a primeira etapa é avançar sobre território inimigo, no momento o que eles menos esperam, e depois, enquanto uma linha avança diretamente em direção ao inimigo, de forma rápida, uma ou mais linha de ataque se dão pelas extremidades, de forma a avançar mais rápido ainda, cercando o inimigo e não deixando penetrar em seu território. Em exemplos históricos, na Guerra dos 6 Dias, Israel estava cercado por inimigos. Então, durante a madrugada do primeiro dia de guerra, 178 caças israelenses levantaram voo e atacaram bases aéreas no interior do Egito, antes que os caças egípcios atacassem no dia seguinte. O mesmo aconteceu com ataques terrestres, dado que no mesmo dia do ataque aéreo, soldados israelenses avançaram contra posições egípcias, que estavam entrincheiradas, com investidas diretas e pela retaguarda.
O montante dessas guerras e conflitos mostra instabilidade na região e que hoje, mesmo tendo um decreto de paz entre Israel e países árabes, o país tem que sempre investir na sua defesa. Tanto que as Forças Armadas de Israel são a 20ª maior do mundo, e da sua população de 9 milhões de habitantes, 600 mil são militares. Mas voltando ao território atual de Israel, para entendermos os conflitos internos que persistem até hoje, temos que analisar os pontos fortes e fracos da região. Diferente de países como os Estados Unidos, que possuem ótimas barreiras naturais e poucas fronteiras, Israel sofre nesse sentido, pois tem 3 barreiras naturais problemáticas. Sendo o Sinai, que por ser justamente uma área deserta e pouco habitada, ela dificulta o envio de forças militares, até o deserto de Negev. A outra região são os desertos ao sudeste, que protegem Negev e chegam até o Mar Vermelho. E por fim, o deserto, que começa por volta de 40 quilômetros ao leste do Rio Jordão, que protege das possíveis ameaças vindas da Jordânia. Mas essa região em específico só funciona se Israel mantiver o controle da Cisjordânia, uma região de maioria palestina, o que é um problema para o país. E talvez esse seja o maior problema geográfico de Israel: os conflitos com a Palestina. Basicamente, a Palestina é um território dividido em 2 partes, sem ligação por terra, a Cisjordânia e Gaza. E dentro desses territórios, temos regiões sob controle civil palestino e regiões controladas por Israel, conhecidas como assentamentos, que são como bairros protegidos por cercas e pelas forças israelenses. A proteção dessas regiões se dá basicamente porque a construção delas começou durante a Guerra dos 6 Dias contra os árabes, e as forças israelenses se estabeleceram nos territórios. E os conflitos entre israelenses e palestinos se intensificaram ao longo dos anos. Mas em 1993, em Oslo, Noruega, líderes israelenses e palestinos se reuniram e firmaram um acordo que estabelecia 3 áreas diferentes de ocupação na Cisjordânia. A primeira delas é a área A, que seria administrada pelas autoridades palestinas. Já a área B teria a administração palestina, mas controle militar de Israel. E por fim, a área C, que é totalmente controlada por Israel. Muitos dos acordos firmados em Oslo foram mal sucedidos, mas as áreas permaneceram. E é na área C que os israelenses têm dezenas e dezenas de assentamentos atualmente. Já a faixa de Gaza também é um território preocupante, pois é uma região densamente povoada, onde muitos refugiados palestinos se instalaram. E nela a quantidade e a recorrência de conflitos entre palestinos e israelenses é ainda maior. E foi por esse conjunto de fatores que em 2002, os israelenses começaram a construção de um muro, que se estende por todo o território entre Israel e a Cisjordânia. O mesmo aconteceu na cidade de Jerusalém, onde temos um grande muro que ronda todo o território. E falando em Jerusalém, esse é o ponto final. O interesse pela cidade se dá pelos vários lugares religiosos nela. Por exemplo, os principais lugares judeus que se destacam são 2: o Muro das Lamentações e o Monte do Templo. Já para os cristãos, em principal, é a Igreja do Santo Sepulcro, e para os islâmicos, a Cúpula da Rocha. E hoje em dia a cidade inteira está sob controle de Israel. E as perspectivas para o futuro são que continue assim. Mas as ameaças pela tomada de Jerusalém por parte de países árabes continua. Os países lutaram pela tomada de Jerusalém durante sua história, e isso pode voltar a acontecer. E é incrível como um país tão pequeno e tão limitado territorialmente conseguiu se tornar a potência que é hoje, mesmo com todos os seus percalços geográficos. E esse foi o problema geográfico de Israel.